Boa noite. Olá, boa noite. Justiça de Brasília manda soltar o empresário Joesley Batista da JBS Friboi. Ele terá de entregar o passaporte e só poderá deixar o país com autorização judicial. Ex-ministro da Fazenda Delfim Neto é alvo de nova fase da Lava Jato. Segundo o Ministério Público, Antônio Palocci repassou propina a Delfim em esquema na Belo Monte. E delatores afirmam, segundo a Folha de São Paulo, que ex-presidente Dilma Rousseff também participou de fraude na usina do Pará. Presidente Temer está em São Paulo para tratar da quebra de sigilo bancário decretada pelo STF. Decisão no Supremo desaponta a defesa de Lula. Ministro Ricardo Lewandowski decide não enviar um caso de prisão em segunda instância para o plenário. O governo brasileiro diz que vai recorrer da decisão de Trump em elevar as taxas do aço e do alumínio. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Estudante da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo denuncia que foi alvo de injúria racial na faculdade. Ele foi chamado de escravo em uma foto compartilhada por outro aluno em um aplicativo de mensagens. A vítima registrou o boletim de ocorrência e a FGV diz que o autor da foto foi suspenso por 3 meses. A fotografia mostra 3 pessoas em um banco. Uma delas é negra. O texto logo abaixo diz: "Achei esse escravo no fumódromo. Quem for o dono avisa." A mensagem teria circulado em um grupo de WhatsApp de alunos da Fundação Getúlio Vargas. Ontem, o estudante prestou queixa por injúria racial na delegacia. O crime prevê pena de 1 a 3 anos de prisão e o pagamento de multa. O autor da foto foi suspenso das aulas por 3 meses. Em nota, a FGV diz que repudia a ação e que o comentário ofensivo foi feito em um grupo privado, sem qualquer participação da Fundação, que além da suspensão, pode adotar medidas complementares a partir da apuração dos fatos pelas autoridades competentes. O diretório acadêmico, que representa os alunos, diz que vai pressionar a faculdade para expulsá-lo. O Coletivo Negro 20 de Novembro, também de alunos da FGV, publicou uma nota de repúdio nas redes sociais. No texto, diz que dentro de uma fundação majoritariamente branca, eles não deveriam se sentir segregados, separados ou humilhados. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou a revogação total do decreto que garantia proteção policial a ex-prefeitos da capital. Em nota, a administração municipal afirmou que a decisão foi tomada nesta tarde, após reunião entre o secretário de governo, Júlio Semeghini, de Segurança Urbana, José Roberto de Oliveira, e da Justiça, Anderson Pomini, em razão da polêmica provocada pela medida. Dória já havia alterado o projeto anteriormente, se excluindo do benefício e concedendo o benefício somente para o próximo prefeito eleito. Quando apresentou o projeto, Dória garantiu que a medida não geraria custos da população, o que foi duramente criticado. E o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite, do DEM, e aliado do prefeito João Dória, diz que a casa estuda uma nova roupagem para o Tribunal de Contas do município e que ele pode, inclusive, ser extinto. O presidente da Câmara afirma que a ideia está amadurecendo na casa, com discussões nos bastidores. Para o vereador Milton Leite, o Tribunal de Contas do município precisa ser modificado. Segundo ele, uma parte dos vereadores defende até que o órgão seja extinto, como já aconteceu no Ceará. Lá, as funções do Tribunal de Contas dos municípios foram assumidas pelo Tribunal de Contas do Estado. O papel do TCM é analisar as contas da prefeitura e também os contratos, editais e projetos. Mas não é de hoje que a instituição é alvo de críticas, vista como um órgão usado para acomodar políticos e apadrinhados, com um orçamento poupudo. Neste ano, o TCM de São Paulo pretende gastar 280 milhões de reais. A maior parte, 200 milhões, só para pagar os salários dos 650 funcionários. Desses, 175 são comissionados, indicados pelos conselheiros que eram políticos. Só 25% do quadro são auditores, os responsáveis pela análise técnica, a atividade fim do órgão.
Cada um dos 5 conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo recebe R$30 mil por mês, salário maior que o de prefeito, que é de 24 mil. E 2 deles ganham mais que um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque recebem também auxílio moradia. A soma, que alcança quase R$35 mil, está acima do teto definido pela Constituição. O vereador Milton Leite defende que os conselheiros sejam concursados, escolhidos entre os procuradores do município e com mandato de 3 anos. Hoje o cargo é vitalício. O vereador do DEM é um dos grandes aliados do prefeito João Dória, que tem enfrentado dificuldade para tocar projetos cuja lisura vem sendo questionada pelo Tribunal de Contas. Entre eles, uma das principais bandeiras do prefeito, o plano que prevê concessões e privatizações. A assessoria de imprensa do Tribunal de Contas do município de São Paulo informou que o presidente da instituição, o conselheiro João Antônio, vai responder às críticas ao tribunal na semana que vem. E disse também que vai apresentar dados e informações relevantes sobre o trabalho constitucional do tribunal, que garante a correta aplicação dos recursos públicos na cidade de São Paulo. O governo do estado desistiu do contrato com o consórcio Move São Paulo, que era responsável pela construção e operação da linha 6 laranja do metrô. Agora, o governo de Geraldo Alckmin, do PSDB, terá que preparar uma nova licitação. Isso deve atrasar ainda mais a entrega das obras, que estava programada para 2012 e está parada desde setembro de 2016. A linha ligará Brasilândia, na zona norte da cidade, à estação São Joaquim, na região central. Em nota, o consórcio disse que ainda não foi notificado. Delfim Neto é alvo de nova fase da Operação Lava Jato e juiz Sérgio Moro manda bloquear R$4.400.000 do ex-ministro. Segundo o Ministério Público Federal, Antônio Palocci, do PT, foi o agente da propina para Delfim. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Curitiba, Guarujá e Jundiaí. Na capital paulista, um dos alvos foi a casa e o escritório do ex-ministro da Fazenda durante o regime militar, Delfim Neto. Ele, que tem 89 anos, ocupou a pasta da Agricultura e do Planejamento e foi deputado federal. É suspeito de receber 10% dos valores que as empresas teriam pago para serem beneficiadas pelo contrato de construção da usina de Belo Monte, no Pará. Segundo as investigações, os outros 90% seriam divididos entre MDB e PT. No despacho que determinou as buscas de hoje, o juiz Sérgio Moro disse que Walter Cardial e Erenice Guerra, aliados da ex-presidente Dilma Rousseff, atuaram na fraude de Belo Monte. De acordo com o magistrado, eles teriam atuado na formação do consórcio que venceu o certame. Erenice foi secretária executiva de Dilma na Casa Civil. Assumiu o ministério quando a petista deixou o cargo para concorrer à presidência da República. Cardial era tido como o homem de Dilma no setor elétrico. O nome do ex-ministro apareceu na delação premiada de Flávio Barra, ex-executivo da Andrade Gutierrez. Barra afirmou ter pago R$15 milhões a Delfim Neto, o que seria uma gratificação pela atuação dele na montagem do consórcio de empresas Norte Energia, que venceu a licitação de Belo Monte em 2010. Segundo a Lava Jato, o valor foi depositado por meio de contratos fictícios de consultoria de empresas de Luiz Apolônio Neto, sobrinho do ex-ministro, que também foi alvo da operação. Moro determinou o bloqueio de cerca de R$4.400.000 de Delfim Neto e de empresas ligadas a ele. O ex-ministro pode responder pelos crimes de fraude à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O procurador da República, Ataíde Ribeiro Costa, afirmou que o ex-ministro dos governos do PT, Antônio Palocci, foi o agente de propina para Delfim Neto. Antônio Palocci foi o porta-voz do governo federal, então deputado federal, para direcionar os pedidos de propina, parte ao PT, direcionados parte ao PT, parte ao MDB. Num segundo momento, Palocci pediu que 10% do valor de 1% do contrato fosse direcionado a Antônio Delfim Neto, que corresponderia à quantia aproximada de R$15 milhões. As investigações até o momento apuraram o recebimento de R$4 milhões.
Nas planilhas da Odebrecht, o procurador disse ainda que Delfim Neto era tratado pelo codinome de professor. Segundo o Ministério Público Federal, ele mentiu durante um depoimento prestado à polícia em 2016 sobre um valor de R$240 mil que teria recebido por uma consultoria do setor de operações estruturadas da empreiteira. Ele não falou a verdade, ele tentou mascarar os recebimentos da vantagem devida em supostos contratos de consultoria cujos serviços jamais foram prestados, conforme declarado até pelos colaboradores. A defesa de Delfim Neto disse que o ex-ministro não ocupa cargo público desde 2006 e não cometeu qualquer ilícito. E os valores recebidos foram honorários por consultoria prestada. O PT afirmou que as acusações dos procuradores da Lava Jato não têm o menor fundamento e eles tentam criminalizar o partido, usando a palavra de delatores que buscam benefícios penais e financeiros. O MDB afirmou que não recebeu propina nem recursos desviados no consórcio que construiu Belo Monte. Segundo reportagem publicada agora à noite pelo jornal Folha de São Paulo, delatores teriam dito aos procuradores da Lava Jato que Dilma Rousseff, do PT, atuou numa suposta fraude da licitação que escolheu a empresa que construiria a usina de Belo Monte. Segundo a Folha, na época que era ministra da Casa Civil do governo Lula, Dilma Rousseff e outros ministros do governo, como Antônio Palocci, além do senador Edson Lobão, do MDB, teriam tido acesso a informações confidenciais de preços de atuação do mercado por parte da Odebrecht, a partir de estatais como Eletrobras e Eletronorte. Usando intermediários, eles teriam entregue essas informações para um grupo concorrente liderado pela construtora Andrade Gutierrez, caracterizando direcionamento do resultado do leilão por parte do governo. Com isso, a Andrade Gutierrez ganhou o leilão de Belo Monte e teria se comprometido a fazer doações legais de mais de 135 milhões de reais para as campanhas do PT e do MDB pelo país. Justiça Federal de Brasília manda soltar Joesley Batista, da JBS Friboi. O ex-diretor da holding, Ricardo Saldi, também teve a liberdade concedida. Joesley e Saldi foram presos em setembro do ano passado por supostamente omitirem informações nos depoimentos da delação premiada. De acordo com a decisão do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Criminal de Brasília, Joesley está preso preventivamente há exatos 6 meses, prazo muito superior aos 120 dias previstos para a conclusão de toda a instrução criminal, que sequer há processo contra o empresário, já que o caso ainda está em fase de investigação. O juiz ressalta também que, pelo fato de Joesley ser beneficiário de acordo de colaboração premiada, só pode ser denunciado se e quando o termo do ajuste for desconstituído pelo juízo que o homologou. Para Reis Bastos, ele tem residência conhecida, ocupação lista e colabora com as investigações sem notícia de antecedentes que o desabone. Como o Ricardo Saldi está na mesma situação que Joesley, a decisão foi estendida também a ele. Agora, os dois precisam entregar o passaporte, não vão poder viajar ao exterior sem autorização judicial, devem comparecer a todos os atos do processo e manter os endereços atualizados. Para firmar o acordo de delação, Joesley entregou à Procuradoria a gravação de uma conversa com Michel Temer no Palácio do Jaburu, fora da agenda oficial do presidente. Em um trecho, o empresário disse que estava de bem com Eduardo Cunha e Temer respondeu: "Tem que manter isso, viu?" Joesley e Saldi foram presos por ordem do ministro do Supremo Edson Fachin, depois que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, encontrou uma gravação em que eles revelavam ter envolvimento com o ex-procurador Marcelo Miller quando ele ainda era integrante do Ministério Público, além de insinuações sobre detalhes que não teriam sido incluídos nos depoimentos e citações que implicariam ministros do STF. Por causa disso, eles se tornaram suspeitos de descumprirem um acordo de colaboração. Poucos dias depois, Joesley e o irmão dele, Wesley Batista, foram alvos de uma nova ordem de prisão, dessa vez expedida pela Justiça Federal de São Paulo. Os dois foram acusados de usar informações privilegiadas da delação para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Esses mandados de prisão foram revogados no mês passado pelo Superior Tribunal de Justiça e Wesley está solto desde então.
Antes de sair do cargo, Janot pediu a rescisão da delação de Joesley e Staldi e já os denunciou, assim como a atual chefe do MP, Raquel Dodge, que também pediu ao Supremo a homologação do rompimento. Os pedidos estão com o ministro Edson Fachin. O empresário Joesley Batista, da JBS Friboi, deixou agora há pouco a sede da Polícia Federal aqui em São Paulo. Ele foi para a casa dele, nos Jardins. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Quando foi criada a 12ª Vara Federal Criminal em Brasília, ficou uma impressão generalizada de um arranjo, de um acordinho, não é nem acordão. Pois é, agora o juiz Marcos Vinícius Bastos Reis acabou de comprovar que essa desconfiança era verdadeira. A primeira coisa que ele fez quando assumiu a vara foi soltar Joesley Batista. Soltou alegando que ele está numa prisão provisória muito demorada e não tem sentido ele ficar lá. Acontece que a prisão é demorada porque o Supremo ainda está decidindo se a delação premiada dele vale ou não vale. Quer dizer, isso está fugindo à questão da primeira instância. Mas aí, para todo bom entendedor, essa sentença de soltura já vale. Agora, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar, deixa que eu solto, Mendes, o ministro Marco Aurélio Melo, essa turma toda, já tem uma vara na primeira instância para chamar de sua. É a garantia do garantismo, ou seja, esse negócio de juiz de primeira instância querer punir ilustres políticos e empresários do PIB nacional precisa ser contido em Brasília, que é a capital federal do arreglo. Bom, eu voltarei terça-feira, direto ao assunto. Até? O ex-presidente do grupo BRF, Pedro Andrade de Faria, foi solto pela Polícia Federal. Ele foi preso na segunda-feira pela Operação Trapaça, acusado de encobrir fraudes em amostras laboratoriais. A Justiça Federal do Paraná decidiu não prorrogar a prisão temporária de Faria porque o executivo está fora do comando da empresa e, portanto, não poderia atrapalhar as investigações. Também foram soltos hoje os outros 9 funcionários e ex-funcionários da BRF que haviam sido presos no início da semana, suspeitos de fraudarem documentos e fiscalizações para burlar o controle do Ministério da Agricultura. O presidente Michel Temer veio a São Paulo para tratar da quebra de sigilo bancário decretada no início da semana pelo STF. Para os advogados de Michel Temer, a análise das contas do presidente ficaria pronta hoje. A microfilmagem dos extratos bancários foi realizada após o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, autorizar a quebra do sigilo bancário de Temer. A decisão faz parte do inquérito que apura se o presidente editou o texto do Decreto dos Portos no ano passado para beneficiar empresas do Porto de Santos no litoral paulista. E, em troca, ele e aliados teriam recebido propina. Temer nega. Aqui na capital paulista, o presidente Michel Temer foi aconselhado por aliados e auxiliares a reavaliar a decisão de divulgar os extratos bancários. No início da semana, Temer garantiu que daria à imprensa total acesso aos documentos. O primeiro compromisso de Temer aqui em São Paulo foi uma reunião com o ex-assessor e amigo José Yunes. Yunes já prestou depoimento no inquérito sobre o Decreto dos Portos. Segundo a delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, José Yunes seria um dos responsáveis por administrar as propinas supostamente pagas ao presidente. Além de Temer e de Yunes, o ministro Barroso autorizou o levantamento do sigilo bancário do coronel João Batista Lima Filho, do ex-assessor do presidente, Rodrigo da Rocha Loures, o homem da mala da JBS Friboi, e dos executivos da Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita. Essa é a primeira vez que um presidente tem o sigilo quebrado no exercício do mandato. O temor do Planalto é que a Procuradoria-Geral da República apresente uma nova denúncia contra Temer. Seria a terceira. Outras 2 já foram arquivadas por aliados do governo na Câmara.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou o arquivamento de um inquérito que investigava o senador José Serra, do PSDB, por suposto recebimento de dinheiro de Caixa 2 na eleição presidencial de 2010. O inquérito foi aberto em agosto do ano passado, após o empresário Joesley Batista, da JBS Friboi, dizer em delação premiada que em 2010 houve doações não contabilizadas de 13 milhões de reais à campanha de Serra à presidência da República. O senador tucano era acusado no inquérito de falsidade ideológica por deixar de declarar valores recebidos via Caixa 2. Ao mandar arquivar a ação contra ele, a ministra Rosa Weber considerou que o tempo de prescrição para este tipo de crime é de 12 anos no Código Penal, mas como José Serra tem mais de 70 anos, esse prazo cai pela metade, ou seja, 6 anos. Por meio de nota, a defesa de José Serra disse que a determinação da ministra Rosa Weber vem colocar fim a uma investigação que já nasceu morta porque era despida de qualquer fundamento ou elemento indicativo da prática de crime. Decisão do Supremo desaponta a defesa do ex-presidente Lula. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, decidiu não enviar um caso de prisão em segunda instância para o plenário. Dependendo do resultado, esse julgamento poderia beneficiar indiretamente o ex-presidente Lula. O ministro é relator de 2 habeas corpus que tratam do tema, mas ele decidiu que não teria urgência, já que concedeu liminar para os 2 réus. A expectativa da defesa de Lula era de que Ricardo Lewandowski levasse o assunto direto para o plenário e, com isso, forçasse o julgamento, já que a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, resiste em colocar o tema em pauta. Com a decisão de Lewandowski, a análise sobre prisão após condenação em segunda instância, que poderia beneficiar Lula, continua sem data para ser julgada no Supremo. O ex-presidente, que foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão, no caso do triplex em Guarujá, agora aguarda o julgamento do recurso do TRF de Porto Alegre, o que deve ocorrer até o fim deste mês. Depois da análise dos desembargadores, Lula pode ser preso, como definiu o STJ no início da semana. Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de prisão domiciliar do deputado Paulo Maluf, do PP. A defesa alegou questões humanitárias e riscos à saúde do parlamentar para justificar a concessão da liminar. Mas o ministro Jorge Mussi entendeu que, até o momento, Maluf tem recebido assistência médica adequada na prisão. Paulo Maluf foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro. A Justiça entendeu que ele desviou recursos dos cofres públicos quando exerceu o cargo de prefeito de São Paulo na década de 90. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Os partidos políticos brasileiros, como se sabe, estão em crise. Perderam a função. A própria política caiu em descrédito. Não há mais debate de ideias. Pouco importa que legenda está no poder. Muita gente pedia uma reforma política, pois ela chegou. Os partidos legalizaram a infidelidade, instalaram uma porta giratória na entrada, reservaram 2,6 bilhões de reais do Tesouro Nacional para a compra de mandatos e mudaram de ramo. Os partidos viraram prostíbulos. Os parlamentares se autoconcederam um prazo de 30 dias para o livre exercício da infidelidade. Até o dia 6 de abril está liberado o troca-troca partidário. Vale tudo e ninguém será punido. Para aumentar suas bancadas e, com isso, elevar sua cota de dinheiro público, ampliar sua vitrine eletrônica e aumentar seu poder de chantagem sobre o governo, os partidos compram deputados por até 2,5 milhões de reais. Dinheiro para a campanha, dizem todos. Costuma-se afirmar que a política é a segunda atividade mais antiga do mundo, mas ela ficou muito parecida com a primeira, com uma diferença. Quem paga o michê é o déficit público. Boa noite. A TV Gazeta vai realizar debates eleitorais em parceria com o Estadão. Os eventos vão ser aos domingos, às 7h30 da noite. Candidatos ao governo paulista se defrontam no primeiro turno, dia 19 de agosto. Se houver segundo turno, em 14 de outubro.
Os presidenciáveis debatem no dia 26 de agosto, no primeiro turno, e em 21 de outubro, se houver segundo turno. Além de debaterem entre si, candidatos vão responder a perguntas de jornalistas da Gazeta e do Estadão. Haverá também a participação de internautas através de mídias sociais. Inflação oficial do país é a menor para fevereiro desde o ano 2000. No mês passado, o IPCA ficou em 0,32%, segundo o IBGE. Nos 2 primeiros meses do ano, a inflação acumula o menor percentual desde o começo do Plano Real, em 1994, com variação de 0,61%. O sol voltou a aparecer hoje aqui em São Paulo e a temperatura subiu. E neste fim de semana, a meteorologia prevê mais calor. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. As temperaturas disparam na Grande São Paulo nesses próximos dias e com um ar bastante abafado, ainda chove no fim de semana a partir da tarde. No sábado teremos mínima de 19, máxima de 29 graus, com chuvas só em alguns pontos da capital. Aí no domingo esquenta mais, faz até 31 graus, ainda com chances de chuva. E para começar a semana o tempo fica firme, o sol predomina e o calor continua ali na casa dos 31 graus na segunda-feira. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana. Tchau, Gabriel. Tchau, Juliana. Até segunda. Muito obrigado pela companhia. Até uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até segunda-feira. Neste domingo, 3 da tarde, não perca as emoções da Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora Todo Seu.